Pessoal, boa noite. Aqui é do Instituto Arminiano Brasil. Hoje nós iremos conversar com o nosso professor Edilson Fontes acerca de um dos temas dos artigos que ele escreveu para o portal Guia-me, que é um portal que também dá espaço para os professores de teologia que são arminianos e escrevem sobre a doutrina da teologia arminiana. E hoje nós iremos entrevistar. Já tivemos uma entrevista com o professor numa live falando sobre o arminianismo e sua relação com o pentecostalismo. Muito bem, o professor Edilson abordou esse tema conosco e agora estamos querendo ele um pouco mais ativo em nossas construções de transmissão da teologia pública do arminianismo, e hoje falaremos desse artigo dele chamado Arminianismo Autêntico. E por isso estamos fazendo essa propagação desses vídeos para entrar aqui no YouTube. Pedimos que vocês compartilhem, que vocês enviem para os seus amigos e que sigam tanto o professor Edilson Fontes quanto o Instituto Arminiano Brasil nessa empreitada, nessa nova forma de transmitir a teologia, um novo portal no YouTube. Eu já quero saudar com a paz do Senhor o professor Edilson Fontes. Pode falar, professor. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer em poder participar desse bate-papo aqui. É um bate-papo teológico que vai trazer muitas informações e conhecimentos a amados, queridos irmãos em Cristo e amigos que estão ouvindo essa gravação desse vídeo. E é um prazer muito grande estar participando mais uma vez aqui juntamente com o Guilherme Andrade acerca do assunto sobre o arminianismo. O arminianismo aqui no Brasil, ele começou a ser expandido, antes mesmo, em 2013, quando teve a publicação do livro do Roger Olson, Mitos de Realidade Teologia Arminiana, no período antes dessa publicação, começou a ser divulgado nas redes sociais, no período entre 2008 e 2009, na qual eu chamo de período pré-arminiano, digamos assim, pelo site arminianismo.com, Paulo César Tunes, que infelizmente esse site não está ativo, está desativado, juntamente com outro blog, Deus Amor Mundo, Samuel Coutinho, Alcino Júnior, que participa muito do podcast do Bibo, também é um dos pioneiros do arminianismo aqui no Brasil, mediante as redes sociais. E o arminianismo começou a ser divulgado aqui no Brasil na época do Orkut. Olha só, nem existia ainda Facebook, eu estava começando a surgir, mas depois eu comecei a entrar nesse trabalho do arminianismo, conheci o grupo do arminianismo em 2013, e depois comecei a trabalhar juntamente com o pessoal em debates no grupo do WhatsApp, redes sociais, e depois publicar obras. E é um prazer muito bom estar aqui com vocês, como já falei, eu sou Edilson Fontes, sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus Cidade Santa, aqui do estado do Rio de Janeiro. Minha formação, eu sou além de teólogo, eu tenho pós-graduação na área de ciência e religião, mestrado, eu tenho um mestrado livre antes de teologia sistemática, agora vou começando a cursar mestrado reconhecido pelo MEC em teologia sistemática pastoral pela PUC do Rio de Janeiro. E como o nosso amigo Guilherme já falou, também sou colunista um dos colunistas do portal Guia-me, e também consultor teológico do blog O Cristão Pentecostal. Algumas obras já publiquei, algumas no momento não estão em circulação, porque acabou meu contrato com a Editora Reflexão, então estamos aí trabalhando para lançar uma nova edição. Enquanto isso, tenho participado de outras obras aí como coautor de algumas editoras pequenas, vamos dizer assim. E respondendo à pergunta que nosso amigo Guilherme fez, por que tratar desse assunto, o arminianismo autêntico? Muito bem. Em primeiro lugar, quando eu comecei a trabalhar e escrever no portal Guia-me, eu percebi que o portal Guia-me, que é um portal muito conhecido no nosso meio evangélico, como outros portais aí, que trabalha com noticiário e também informações, e tem um espaço também para irmãos e irmãs para tratar de diversos assuntos, uma delas a questão teológica. Mas eu percebi que o portal Guia-me não tinha nada acerca do arminianismo. Inclusive, um dos motivos na qual eu fui convidado para ser um dos colunistas era justamente isso. Porque o portal Guia-me, além das notícias, é um dos sites que trata muito essa questão do trabalho missionário, como é que anda as missões no Brasil, principalmente fora do Brasil, e assunto também teológico também, mas geralmente sempre era mais calvinista. Mas o pentecostal arminiano não tinha. E alguns pentecostais que escrevem sempre aquela
aquela proposta mais devocional, uma questão mais prática. Mas uma teologia um pouco mais sólida não era tratada. Né? E eu pude perceber que o arminianismo nunca foi mencionado ali no portal Game. Né? E aí eu aproveitei essa oportunidade de escrever várias séries, né? Mais de 20, se eu não falar a minha memória, artigos relacionados ao arminianismo, né? E até mesmo aquilo que o arminianismo ele trouxe de contribuição, não apenas no seu período, mas que reflete ainda no dia de hoje. E sobre esse assunto, o arminianismo autêntico, eu dividi em duas partes, parte 1, parte 2. Na verdade, esse artigo é um fruto de um concurso que eu participei. Tá? No ano de 2016, se eu não falar a minha memória, o pastor batista carismático Zwingli Rodrigues, que é um dos representantes do arminianismo clássico 5 pontos, ele criou um grupo chamado Arminianismo Autêntico, é um grupo do Facebook, ainda existe hoje, né? E ele, juntamente com alguns entrevistadores, ele fundaram esse grupo e ele propôs um concurso, uma redação acerca desse tema, o arminianismo autêntico. E eu, né, na época, né, já estava me aprofundando acerca do arminianismo, participando de debates. Quando eu falo debate mais grupo fechado, não debates abertos, vamos dizer assim, né? Me interessei e participei desse concurso. Né? E aí, quando foi 1º de janeiro de 2017, saiu o resultado, né? Eu fui o vencedor desse concurso. Né? Então, esse artigo ele ficou disponível, né, para as pessoas lerem, tudo, né? E quando teve essa oportunidade de escrever para o GIME, eu achei por bem, em primeiro lugar, apresentar esse tema, esse resumo, essa redação, melhor dizendo, que é um resumo acerca do arminianismo ali no portal GIME, que é uma forma de as pessoas saberem, né, o que é o arminianismo, saber o que é, porque mesmo que hoje, né, nós temos as obras de Armínio, né, publicadas pela CPAD, nós temos também alguns livros também relacionados a John Wesley, que é um segundo nome dentro do arminianismo, né? Algumas obras publicadas aqui do Brasil, de autores estrangeiros, autores brasileiros, aí eu incluo a minha pessoa, e uma pequena contribuição que estamos trazendo acerca do arminianismo, e agora o portal Guia-me, acerca dos artigos, né? E até alguns sites que também deu espaço do início, né, na propagação acerca do arminianismo, mas ainda assim, falando de Brasil, né, que é um país continental, ainda vejo uma carência muito grande de saber o que é realmente o arminianismo. E o nosso meio evangélico tem uma série de dificuldades. Né? Nosso meio evangélico, né, quando fala essas nomenclaturas teológicas, expressa uma certa assim, uma dificuldade, né? Porque acha que nós estamos tratando de uma teologia que segue o homem. Né? Então está enaltecendo o homem. Né? Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Né? E segundo que a grande maioria das pessoas falam isso. Né? Mas isso não é só apenas o meu povão, diríamos assim. Até mesmo pastores, né? E até mesmo alguns teólogos também expressam dessa forma. Né? E eu, como eu sou um pastor assembleano, eu diria que, por exemplo, os pastores mais antigos, né, permite essa expressão, a velha guarda assembleana, tem uma dificuldade em dizer que são arminianos. E eles falam isso, claramente isso. Né? Eles falam isso, que tem uma dificuldade de usar a nomenclatura arminianismo. Né? Até é um pouco assim, engraçado, que para dizer que é pentecostal, que também não deixa de ser uma nomenclatura teológica, ele não tem essa dificuldade. Mas quando fala que são arminianos, tem uma dificuldade muito grande. Né? Então, eu estou falando de pessoas de referências, né? Que dirá o povo, né? Um povo que não tem essa familiaridade com a teologia, né? Então, existe essa dificuldade. Então, esse tema, né, que era baseado no grupo do Facebook que o Zuri desenvolveu, mas por que o arminianismo autêntico, né? Que seria o arminianismo verdadeiro, né? O que realmente é o arminianismo? O que é o arminianismo de Jacó Armínio, o arminianismo que Armínio e boa parte dos remonstrantes ensinou, o que John Wesley ensinou, o que a proposta do arminianismo? Porque existem muitos espantalhos. Né? Aqui no Brasil, durante muitos anos, obras calvinistas fizeram muito espantalho acerca do arminianismo. Dizerem que o arminianismo é obra seria uma teologia do excesso do livre-arbítrio, a teologia que antropocêntrica, que enaltece o ser humano, e tantas outras coisas, né, que ainda prevalecem esses comentários. Né? E, então, o Zwingli, ele bota essa questão autêntica para mostrar o que é de fato o arminianismo. E aí aproveitei essa redação, publiquei, dividi em duas partes, porque é uma redação extensa, né, para mostrar o que é o arminianismo, porque ainda existe muitos comentários. Né? E nosso meio evangélico é muito forte o pensamento do semi-pelagianismo. É muito forte, né? A questão
o que é o semi-pelagianismo? É que entende que o ser humano ele não é totalmente depravado, né? Aí a expressão seria depravação parcial. Então, o ser humano ainda pode ter uma iniciativa no plano de Deus. E quando a gente fala de plano de Deus, estou falando daquele que não conhece a Cristo, né? Então, esse pensamento ainda é muito presente em nosso meio evangélico, né? No meio evangélico brasileiro, não é só específico no meio pentecostal, no meio evangélico geral, esse pensamento, né? Então, é uma forma de o meio evangélico, quem não saber com o arminianismo, entender, compreender o que é o arminianismo, o que o Armínio pensa. E quando a gente fala de teologia, não é enaltecer um homem, né? É, na verdade, trazer conhecimento para fortalecimento do seu entendimento, porque cada igreja tem a sua identidade teológica, né? Então, por isso é importante tratar desse assunto, o arminianismo autêntico, porque, de fato, o que é o arminianismo verdadeiro, o que de fato é o arminianismo, seja no pensamento de Jacó Armínio, seja acerca de John Wesley, né? Até alguns podem perguntar, existe uma cosmovisão arminiana? Armínio até chegou a caminhar sobre isso, mas não desenvolveu. Mas John Wesley, sim. Inclusive, existe o pressuposto da teologia armínio-wesleyana, né? Desenvolvida por Wesley, né? Hoje já temos obras publicadas por brasileiros, tá? Aqui no Brasil, tudo, né? Mas vamos ficar apenas só na questão da essência só teológica, que seria o foco do artigo especificamente desse artigo do Guia, dividido em duas partes, né? Mas ele é autêntico, porque o que é o arminianismo verdadeiro? Qual é o seu pressuposto? Qual é o seu fundamento? Né? O que Armínio pensava? O que John Wesley pensava? A herança da reforma protestante, né, na qual o arminianismo ele segue. Né? Então, o arminianismo autêntico é isso. É o verdadeiro arminianismo, o que o arminianismo pensa, o seu pressuposto teológico, bíblico, quais são as referências bíblicas e outras coisas mais que só fortalecem o pensamento arminiano, a ortodoxia. Porque existe o falso arminianismo, que é o semi-pelagianismo, e até mesmo alguns de seguidores de Jacó Armínio que fugiram da proposta original de Armínio, né, que seria o Felipe Liboche, né, que na qual entrou um caminho mais racional e, infelizmente, negando até mesmo uma visão mais da depravação total e entre outros pensamentos. Então, arminianismo autêntico seria o arminianismo, o verdadeiro arminianismo, melhor dizendo, o arminianismo que, de fato, o que Armínio Wesley ensinou. Muito bem elaborado todo esse pano de fundo que o senhor trouxe, todo esse trabalho que o senhor trouxe. Eu queria também que o senhor falasse agora um pouco do próprio artigo. O senhor fala no artigo que a influência de Armínio e da teologia arminiana foi profunda e ampla na teologia protestante, né? E o senhor fala que o relacionamento de Jacó Armínio com o arminianismo deve ser tratado com a mesma intensidade que o relacionamento de João Calvino com o calvinismo. Ou seja, o senhor faz um paralelo dizendo que da mesma forma que há uma certa intensidade de relacionamento entre Calvino e o calvinismo, assim mesmo Jacó Armínio, por mais que, como o senhor mesmo diz nesse artigo, o Armínio não teve tempo de fechar toda essa sistematização da teologia, esperando com que os seus seguidores fizessem, né, os seus compatriotas desse sequência a essa obra. Uma das coisas que o senhor fala é que os remonstrantes criaram os 5 pontos que rejeitavam o calvinismo rígido. E aí, muita gente não sabe, mas os 5 pontos eles são criações dos próprios arminianos, né? Os calvinistas não criaram 5 pontos naquele momento, foi uma criação dos próprios arminianos contra a cosmovisão teológica do calvinismo rígido, né, professor? Como é que o senhor pode nos dizer sobre esses 5 pontos que foram criados pelos remonstrantes, né? Trabalhando esses 5 pontos da remonstrância para aqueles que ainda não conhecem, professor. Muito bem. A questão dos 5 pontos do arminianismo, que seriam os 5 pontos mais conhecidos, os remonstrantes, além de 5 pontos, eles também trabalharam em outros temas de artigo. Um deles foi ter a cristologia, né? Eles também abordaram acerca da pessoa de Jesus Cristo, né? Cristologia, né, para quem não sabe, é uma disciplina, né, no campo teológico, que trabalha a questão acerca de Cristo, né, como homem, como Deus, né, as profecias messiânicas, como Jesus exerceu o ministério terreno, e outros pontos dessa natureza. Né? Mas vou ficar apenas só a questão do 5 pontos do arminianismo, que está relacionado a aspecto soteriológico. Embora, né, foram os remonstrantes que desenvolveram, né, os 5 pontos do arminianismo, mas temos que entender que eles, né, eram os alunos de Armínio, eles conviviam com Jacó Armínio. Então, eles conheciam bem o pensamento de Armínio. Né? Eles conheciam bem o pressuposto do pensamento de Jacó Armínio. Né? Então, alguém falar que os 5 pontos
é algo desvirtuado, né? Eu já ouvi alguém na rede social falar isso, talvez seja uma colocação até muito feliz, porque uma pessoa que convive com alguém, ela sabe realmente o pressuposto do pensamento que ela vive, que ela conviveu com aquela pessoa, né? No caso dos demonstrantes, eles não apenas são alunos de Arminio, eles conviveram já com Arminio, né? Então, eles começaram a divulgar seu pensamento arminiano. E vai lembrar que o contexto histórico daquela época, a Holanda era majoritária calvinista, tá? E várias vezes, Jacó Arminio teve vários tipos de confrontos, principalmente com Gomarus, né? Gomarus foi um calvinista, né? Que muitas vezes ele tumultuou, né, a exposição de Arminio pelo fato de Arminio não concordar, não apenas com a visão de João Calvino, mas até mesmo na época, né, as confissões que existiam, Arminio também faz do questionamento. E isso gerou um alvoroço, né, achando que ele estava fugindo, né, da ortodoxia calvinista, diria assim, entre aspas, né? E no contexto da época, né, era contexto de Estado e Igreja junto, né? Ela não tinha essa visão que nós temos pensamento hoje, né? País laico. Esse pensamento ainda estava sendo desenvolvido, que esse pensamento é um pensamento veio da Reforma com Lutero, mas ainda estava gatinhando, vamos dizer assim, esse espaço, né? E vai lembrar também, Arminio não viveu no contexto de Lutero e nem de Calvino, tá? Arminio vem depois. Tanto é que Arminio ele se aplica no período pós-reforma, né? Embora ainda o conceito da reforma protestante ainda era muito forte, a questão da discussão acerca da salvação. Tanto é que o arminianismo, né, ele vai tratar na questão da salvação, porque a influência, esse ponto, ainda era muito presente naquele contexto daquela época. Mas Arminio é um teólogo pós-reforma, só para deixar bem claro a informação para os queridos ouvintes. Então, os demonstrantes, ele desenvolveram esse pensamento acerca do arminianismo, mais conhecido como 5 pontos, né, do arminianismo, né, que na qual a gente chama de acróstico, né, do arminianismo. E os calvinistas, né, diante do Sínodo de Dort, tá, teve aquele concílio, tá, foi um concílio que teve, sim, uma influência política, sim, não vou dizer que foi uma questão só teológica, foi mais política que teológica, porque teve pessoas, assim, até né, que exerciam uma posição da política, que passaram também a concordar com o Jacó Arminio, enfim, foi um contexto de muita turbulência, tá? Tanto é que Arminio morreu novo, né? Aproximadamente entre os seus 49 anos que Arminio morreu. Então, morreu novo, né? E com certeza debaixo de muita pressão, tá? De muita pressão, né? Que Arminio ele chega a desenvolver outro tipo de doenças, né? Que acabou falecendo novo. Então, é um contexto muito difícil, que não aceitavam um pensamento diferente, né? Os calvinistas, no contexto daquela época, se alguém pensasse diferente, já chamavam de herege, né? E outras coisas mais. Então, esses pensamentos não é de agora. Sempre, aliás, na história do meio protestante, sempre foi essa dificuldade de lidar com diferenças, tá? Começa mesmo com o próprio Lutero, né? Lutero e o Nico Zwingli não tiveram um bom diálogo quando estavam tratando da ceia, né? Houve uma divergência e o clima não foi muito legal, né? Não foi algo amigável, diríamos assim. Então, parece que está no meio da natureza protestante ter essa luta entre si, né? Tanto outras situações que já ocorreram, mas não vamos focar nisso não. Então, a Citilidorde aconteceu, julgaram, né, os arminianos de condenação, alguns tempos a condenação de morte, né, alguns tempos fugido mediante essa questão, e diante dessa situação, a tulipa foi desenvolvida. Então, a tulipa surge para dar uma resposta ao arminianismo, né? E aí, já naquela época, houve também o famoso espantalho, dizendo que o arminianismo defendia a depravação parcial, que é uma mentira muito grande. Tá? Arminio, seu escrito, ele é muito claro acerca da depravação total, né? E já que nós falamos 5 pontos do arminianismo, então vamos falar já de uma forma resumida, né? 5 pontos do arminianismo, né? Não sei se vou citar aqui pela ordem, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto do arminianismo seria a questão da depravação total. Depravação total significa, no termo teológico, o pecado original, ou seja, a raça humana, ele herdou em Adão, né, o pecado original. Então, com isso, por causa do pecado original, o pecado nos atingiu em todas as esferas, principalmente na área espiritual. E o ser humano sem Deus, né, usando a linguagem do apóstolo Paulo, nós estamos mortos em nossas ofensas, mortos em pecado.
Por isso que a salvação é mediante a graça de Deus, porque o ser humano está morto, como é que ele pode se levantar e corresponder? Então, só mediante a graça de Deus, ele pode ouvir o chamado à pregação do evangelho mediante a graça de Deus. Então, depravação total é algo que Arminio, tá? E mais tarde, John Wesley vai defender a questão da depravação total. Esse é o primeiro ponto do arminianismo. Então, já cai aí, desfaz todo esse espantalho de dizer que o arminianismo defende a depravação parcial. Segundo ponto, né, podemos falar que seria o cerne do arminianismo, né, ou seria o ponto forte do arminianismo, é a expiação ilimitada. Né? A expiação ilimitada é uma argumentação bíblica e teológica antigo. Né? Não foi algo que Arminio assim, desenvolveu. Né? Na verdade, se a gente ler a patrística, né, a patrística, a grande maioria dos padres da igreja defendia a expiação ilimitada. Esse pensamento, uma visão dupla predestinação, começa com Agostinho de Hipona, ou, se você preferir, Santo Agostinho, sem problema fazer essa menção. Então, Santo Agostinho começa a desenvolver essa visão dupla predestinação. Tanto é que o monge Pelágio, né, ele reage contra o pensamento de Agostinho. O problema é que Pelágio também desenvolveu os conceitos heréticos, né? A anulação da graça de Deus e tantas outras coisas mais, que acabou que o pensamento de Pelágio foi condenado diante do Conselho da Igreja, né? E foi condenado mais de uma vez, inclusive, né? Então, a expiação ilimitada é algo que sempre foi defendida durante a história da Igreja, né? Tanto a patrística, na Idade Média, né? Até mesmo no período da Reforma Protestante, o Flick Melanchthon, que é o braço direito de Lutero da Reforma, também enxergava a expiação ilimitada. Então, Arminio, na verdade, ele só reforçou esse pensamento, né? E acabou que essa homenagem, essa honra chegou para ele. Mas antes de Arminio, já existiam teólogos, pensadores que já defendiam que a expiação de Cristo é ilimitada. Por que a expiação é ilimitada? Porque Deus, se Deus amou o mundo, como diz João 3,16, então o amor de Deus, o amor incondicional, o amor ágape, é um amor abrangente. Então só Deus é que pode ter capacidade de amar todos, né? E que deseja todos vencer salvo. Paulo deixa isso bem claro nisso, 1 Timóteo 2,4, né? Então, e uma outra questão também, que inclusive eu trabalhei isso no meu terceiro livro, né? A Soteriologia Recente do Armínio e Pentecostalismo, que a expiação é ilimitada porque a realidade do pecado também é universal. Né? Então, se o pecado, se a salvação é universal no sentido para todos, o pecado também é universal porque é uma realidade universal também. Até o calvinista reconhece isso, que a realidade do pecado é universal. Né? Inclusive, existem calvinistas que defendem, né, a expiação ilimitada, seriam os calvinistas com 4 pontos. Mas, lá no caso do arminianismo, a expiação é para todos, né? Porque Deus ama a todos e deseja salvar todos. Agora, quem será salvo é aquele que corresponde à graça de Deus. E aí, entra no terceiro tópico, que seria a graça preveniente. Né? Ou, alguns preferem, livres pela graça. Né? Por que livres pela graça? Muito bem. Como nós estamos mortos em nossos pecados, né? Então, o nosso livre-arbítrio também foi corrompido. Nesse sentido, até a gente compactua com o Lutero, né? Nascidos escravos. Tem um livro, né, de Martim Lutero que fala sobre isso. Nascidos escravos, né? Porque nascemos em pecado, então nosso livre-arbítrio foi corrompido, né? E Arminio, nos seus escritos, né, ele separa o livre-arbítrio espiritual e o livre-arbítrio natural. E aí, alguns calvinistas pegam essa fala de Arminio do livre-arbítrio natural e começam a afirmar que Arminio falou na esfera espiritual. Isso é uma mentira. Tá? Isso é mito. O livre-arbítrio natural, né, que Arminio fala, é a capacidade natural que o ser humano tem. Né? De um exemplo, qual a camisa que eu coloco? Eu posso botar a camisa preta, ou posso botar a camisa branca, o azul, o vermelho. Isso é uma capacidade natural. O que eu quero comer hoje? Né? Eu quero comer o quê? Arroz, feijão, com bife, ou arroz, macarrão. A questão, a escolha natural. Né? Agora, o livre-arbítrio espiritual é aquele livre-arbítrio que só mediante a graça de Deus. A Arminio, ela faz a distinção muito bem explicada, mas, infelizmente, teve calvinista tendencioso, ou não entendeu, ou, enfim, né? Acabou fazendo esse espantalho do Arminio. Então, Arminio faz a distinção. Então, esse livre-arbítrio, né, corrompido pelo pecado, o ser humano está aprisionado, né? Ou, né, como o Lutero diz, aprisionado, ou escravo, né? Ou não tem essa capacidade. E aí, por que livres pela graça? Porque a graça de Deus, ela toma iniciativa e a graça de Deus pode libertar o ser humano ali do pecado, né? Ou seja, capacitar ele para dizer sim ou não a oferta salvífica. Mas que respaldo bíblico é isso? Está lá, João, capítulo 16, quando Jesus fala acerca do Espírito Santo,
que convence o homem do pecado e do juízo. Ou seja, é o Espírito Santo que trabalha na mente e coração do ser humano para que possa corresponder à graça de Deus. Ou seja, quando a mensagem de Cristo chega na mente e coração daquelas pessoas, não é o pregador do seu poder de persuadir, não é um homem em si, né, como o senhor Pelagio pensa, o homem em si tem capacidade. Não, é a graça de Deus que vai trabalhar na mente e coração da vontade do ser humano para que ele possa dizer sim ou não com a oferta salvífica. Então, já é uma diferença muito grande com o ser pelagianismo. Porque o ser pelagianismo, para ele, o ser humano em si, ele tem essa capacidade. Mas o arminianismo nunca ensinou isso. Tanto Armínio como Wesley a graça de Deus, ele vai na mente e coração daquela pessoa, prepara aquela pessoa, ou seja, a mesma graça que iniciativa, é a mesma graça que capacita, é a mesma graça que salva, que está trabalhando na mente e coração daquela pessoa, para que pode dizer sim ou não. Por isso até usaria esse termo aqui, né, parafraseando Roger 11, né, monegismo condicional. O que é monegismo? É que Deus toma iniciativa, que Deus trabalha. Então, a graça de Deus é que trabalha na mente e coração daquela pessoa para que ele possa corresponder à graça de Deus, mas de uma forma condicional. Então, por isso o termo livres pela graça, porque só a graça de Deus, o ser humano é livre da escravidão do pecado. Né? E a graça proveniente no arminianismo clássico se manifesta mediante a pregação. E quando na visão de John Wesley, a graça de Deus já se manifesta no ser humano já desde o seu nascimento. Né? Então, tem essa pegada diferente entre Armínio e John Wesley. Depois disso, eleição condicional. Né? A eleição em Cristo, ela está condicional do quê? Alguém receber Cristo em sua vida. Né? E aí, Paulo, em Efésios capítulo 1, quando fala a questão que Jesus é o eleito, por quê? No arminianismo, nós cremos que Deus também tem seus decretos, não é só o calvinismo, tá? O arminianismo crê também que Deus também tem seus decretos, sendo que seu decreto é que Deus da eternidade determinou que Jesus é o salvador da humanidade. Né? Então, Jesus é o eleito para o salvador da humanidade. Então, a eleição em Cristo era condicional, ou seja, no sentido grego, é condicionado, ou seja, eu só sou salvo se eu receber Jesus em minha vida. Se eu receber Jesus na minha vida, eu sou um eleito. E se eu sou eleito, eu faço parte da igreja, o corpo de Cristo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, estou destinado, ou se você preferir o termo predestinado, e para o céu. Agora, se eu não recebi Jesus em minha vida, eu não tenho salvação, eu não sou um eleito, e nem fez parte do corpo de Cristo e igreja, e nem destinado ao céu. Então, o destino é outro lugar, menos esse com Cristo no céu. Então, a eleição é em Cristo, porque está condicionado. Se eu recebo Jesus, eu usufruo as bênçãos salvíficas, eu usufruo a graça de Deus, e eu terei todo esse benefício da eleição e da predestinação. Mas se eu não tenho Jesus, eu não tenho essas bênçãos salvíficas que a Bíblia assim nos revela. Né? Depois dessa questão, vamos lá, falei da depravação total, falei da espécie limitada, falei da questão da graça preferente, ou livres pela graça, falei a questão condicional. Quinto ponto é a questão que é chamada da segurança em Cristo, tá? Que alguns arminianos até usam o termo perseverança dos santos, tá? Mas eu acho que a segurança em Cristo, né, eu acho que até melhor se encaixa, até numa argumentação arminiana. Eu diria por quê. Entre arminianos, divide opiniões, né? Existe o arminiano 4 pontos, né? E os arminianos 5 pontos, estou falando clássicos, e os arminianos wesleyanos, né? Os arminianos 4 pontos, né, que geralmente são representados pela Igreja Batista, né, acreditam o seguinte: se verdadeiramente alguém receber Jesus em sua vida, ele jamais vai perder a salvação. Né? É um pensamento que até alguns chegam a falar que Armínio chegou a pensar dessa forma, né? Parece do início, alguns falam que não, alguns até falam que Armínio pensou, depois mudou, né? Há uma discussão acerca disso, outros falam que Armínio pensou dessa forma. Há uma discussão que está em aberto. Tá? Então, existe esse pensamento. Existem outros, né, que serão arminianos 5 pontos, clássicos, né, que acreditam na apostasia, né, que o verdadeiro salvo pode perder a salvação. E o arminianismo wesleyano pensa da mesma forma. Né? Talvez a pequena diferença entre o arminianismo de 5 pontos, né, clássico, e o wesleyano, o arminianismo clássico, eu sei que não é todos os clássicos que pensam assim, mas tem muitos que pensam, que baseia muito a questão também da eleição também na pressuposto da presciência de Deus, que seria um ponto que Armínio, né, destacou muito na sua teologia. Né? Muitos acham que foi o livre-arbítrio. Não, foi a questão da presciência de Deus. Armínio, ele na sua visão, ele fala que Deus, na sua presciência, previu aqueles que vão perseverar até o fim e aqueles que são salvos vão perder a salvação. Inclusive, Armínio usa até essa expressão do
do eleito e do crente. Eleito é aquele que persevera até o fim e do crente que recebeu a salvação, mas perdeu. Então, o Armínio, ele tem esse pensamento. E aí, usando esse argumento dentro da apostasia, o clássico, ele vai argumentar isso. Quando eu falo clássico, me refiro aos 5 pontos. Já o arminiano wesleyano, né, o Wesley não tem essa visão da presciência, ele fala que é uma expressão humana, né? E porque o Wesley, nesse sentido, ele pensa igual Agostinho, da visão de Deus não ser atemporal. Então, Deus vê o tempo da nossa humanidade, passado, presente e futuro, da mesma forma. Né? O Wesley tem esse pensamento, né? Que é semelhante a Agostinho. Então, essa questão de presciência, ver para o futuro, o Wesley acha que é mais uma figura de linguagem, que é propriamente um atributo de Deus. Né? E o Wesleyano defende que o crente, sim, pode perder a salvação em vivência da prática do pecado. Ou seja, da mesma forma que a salvação é um processo, também a perda da salvação é um processo. Então, mais ou menos isso, né? São os 5 pontos do arminianismo, né? Depravação total, expiação ilimitada, livres pela graça, eleição condicional e segurança em Cristo. Esses seriam os 5 pontos do arminianismo, muito conhecido, que seria o fundamento do verdadeiro arminianismo. E vale lembrar que, mesmo com essas diferenças, com a graça preveniente, né? Essa questão que, pela presciência, o Wesley não chega dessa forma, e os 5 pontos do arminianismo, mas o arminiano, 4 pontos, 5 pontos clássicos, o wesleyano, na essência, são arminianos, né? E essas diferenças são secundárias, e essa diferença não traz nenhuma divisão. Professor, todo esse arcabouço que o senhor falou, passando pelos 5 pontos, chamamos assim dos arminianos clássicos ou dos demonstrantes, que ficou até hoje, né, com os arminianos, ainda que tenha certa divergência quanto ao 5º ponto. O senhor falou da diferença entre os arminianos de 4 pontos e os arminianos de 5 pontos, os que usam a nomenclatura da perseverança dos santos, ou os outros que entendem a perseverança dos santos ao modo da segurança em Cristo. Mas aí o senhor já colocou em xeque, eu diria, 99% das contribuições, entre aspas, né, contribuições opositoras do calvinismo contra o arminianismo ao falar desses 5 pontos. Por exemplo, eu não sei se vai ter problema aqui falar, mas eu vou falar mesmo assim. Tem um site que é chamado de Monergismo, que é um site bem antigo, escrito por calvinistas, né? E ali tem um texto que eles traduziram de um teólogo chamado Duane Edward Spencer, acerca dos 5 pontos do arminianismo. E o Edward Spencer, ele faz uma grave acusação, ele comete um agafe, assim, na sua apresentação, dizendo que os pontos do arminianismo, eles são vontade livre. Depois ele fala de uma eleição condicional diferente da que o senhor mencionou, de uma expiação universal diferente também, de uma graça que pode ser impedida, do homem que pode cair. Agora, isso colocando como se o homem fosse o causador tanto da sua salvação quanto da sua reprovação. E o que eu achei mais chocante dessa construção é que ele diz que o primeiro ponto do arminianismo sustenta que o homem é dotado de vontade livre. Mas eu vi que o senhor falou no início que a liberdade que os arminianos creem, ela é dividida entre natural e espiritual. A primeira é natural, no sentido de que o homem ele não tem escolhas espirituais porque ele está totalmente escravizado pelo seu pecado. E aqui o escritor Edward Spencer diz que Armínio acreditava que a queda do homem não foi total, e sustentou que no homem restou bem suficiente capaz de habilitá-lo a querer aceitar a Cristo como Salvador. Então veja que ele cria um cenário monstruoso do arminianismo, mais parecido com o pelagianismo ou com o cassianismo, né? Ou até mesmo sem pelagianismo popular, que coloca em xeque toda a verdadeira doutrina que o senhor falou até agora. E aí eu queria falar disso, da importância que é o seu artigo sobre o arminianismo autêntico, porque o senhor falou muito bem que a liberdade do homem é meramente natural e escravizada pelo pecado concernente às coisas espirituais, e somente a graça de Deus que incapacita o homem a responder positivamente, né? Ou seja, a graça de Deus, ela é a única coisa que dá capacidade ao homem de aceitar, enquanto que o não já está com ele pela sua própria depravação da sua natureza, né? Então, a graça de Deus, ela não dá algo
para ajudar o homem a pecar, tendo em vista que o homem já é depravado totalmente em sua própria condição, ou seja, ele já está em total negatividade espiritual. A graça só vem para capacitá-lo a ele exclusivamente para o bem, né? Para o mal, ele já está em sua natureza própria caída, não é isso, professor? De fato, o que acontece, o Guilherme, amados, né, que estão assistindo, ouvindo, o problema é o seguinte, que o espantalho acerca do arminianismo já existia naquela época. Tá? Armínio, ele sofreu muita pressão porque calvinistas não aceitavam ele fazer um certos questionamentos acerca do pensamento de João Calvino, né, acerca dos decretos de Deus. O ponto de Armínio discorda de Calvino é acerca dos decretos de Deus, que se Deus determinou tudo, então Deus determinou o pecado, que Deus é santo. Essa é uma questão, né, que Armínio levantou. E também das confissões da época, né, as duas confissões mais conhecidas, né, que eram uma referência, né, para os teólogos calvinistas. Armínio faz um questionamento, que pode haver alguma questão problemática, interpretação. Então, isso aí trouxe um problema seríssimo para Armínio. Então, esse problema de espantalho já aconteceu, já começou, melhor dizendo, começou nesta época. Os remonstrantes depois, né, sofrer com essas consequências também, com esses espantalhos, e mesmo assim, mesmo com ao passar do tempo, e os remonstrantes voltaram para a Holanda, né, para, depois que foram expulsos, né, alguns anos depois, né, mudaram todas aquelas pessoas que exerciam cargos políticos, convidando-os para voltar para a Holanda, e depois dessa surgiu uma igreja, né, a igreja holandesa reformada, mas o espantalho acerca do arminianismo continuou. Continuou tendo espantalhos acerca do arminianismo, e espantalho foram muitos, tá? Depois do século seguinte, né, que vem com o advento de John Wesley, né, John Wesley, um arminiano declarado, né, inclusive ele tinha um jornal, o Arminiano, né, e aí, desculpe até a minha ironia, mas Marco Horta afirmar que John Wesley é um calvinista confuso. Eu não sei de onde tirou isso. Eu não sei de onde ele tirou essa questão. Aliás, Marco Horta chega a chamar todo mundo de calvinista, chama o Wesley, chama de C.S. Lewis de calvinista. Não sei de onde tirou isso, né? Mas, enfim, né? A pessoa quer ver calvinismo em tudo, até onde não tem calvinismo ver, né? Mas, enfim, mas brincadeiras à parte, né? Mas essa questão, como falei, ou a pessoa faz isso de uma intencional, faz isso meio de maldade, porque não gosta, porque discorda, enfim, né? E aí faz essa militância, né? Porque eu já não vejo mais um serviço, né, para a igreja, porque na minha modesta opinião, eu como um pastor e um professor de teologia, um teólogo, eu penso da seguinte forma, que a teologia, até parafraseando Jacó Arminio, ele serve para abençoar a vida do homem. Quando eu falo abençoar a vida do homem, em termos de trazer benefícios espirituais, né? Espirituais na questão da fé, na questão do relacionamento com Deus, para trazer um crescimento, um amadurecimento. Então, a proposta da teologia, que é uma ciência como história, filosofia, mas é uma ciência que fala da Escritura, fala de Deus, né? Então, é uma ciência que trabalha, né, diria em outras palavras, com a linguagem da igreja, né? Uma linguagem ministerial, com a edificação do corpo de Cristo, né? Então, quando uma pessoa que se diz estudante de teologia, ou é pastor, ou é teólogo, enfim, né, e começa a fazer esses espantalhos, né, acerca do arminianismo de uma forma tendenciosa, né, maliciosa, com propósito para denegrir e até espalhar fake news, para mim já está fazendo um desserviço ao corpo de Cristo. Né? E Deus assim não é glorificado. Né? Ou seja, a pessoa fala tanto da glória de Deus, mas quando faz esses comentários, para mim, meu irmão, Deus não está sendo glorificado. Tá? Outras coisas, outra pessoa está sendo glorificada, menos Deus nessa história. Então, esse artigo, né, eu conheço esse artigo, infelizmente faz os comentários acerca do arminianismo. Ou não entendeu, ou foi tendencioso, né? E, infelizmente, eles nunca leram Arminio, né? Porque se realmente lesse Arminio, não estaria fazendo esses comentários acerca do arminianismo, né? Então, é lamentável que isso acontece, infelizmente, nas redes sociais tem muito isso, né? Militância, que faz espantalhos, enfim, todas essas questões todas, né? Então, a importância de nós falar do arminianismo, né? E nada melhor, um arminiano falar do arminianismo, né? Da mesma forma que um calvinista
que fale bem da sua teologia, e de fato tem que falar mesmo. Da mesma forma, se alguém quer entender uma teologia luterana, que seja o próprio luterano que fala. Se alguém quer ouvir um pentecostal, ou melhor, alguém quer conhecer o movimento pentecostal ou pentecostalista, dependendo da expressão que prefere, da sua preferência, nada melhor que você ouvir um pentecostal, não um sensacionista. Né? Se alguém quer conhecer um sensacionista, que ouça alguém um sensacionista. Então, nada melhor quem falar do arminianismo ser um arminiano, e não um calvinista, porque o calvinismo vai fazer espantalho, mitos, fake news, né? Ou vai fazer cambalhota, enfim, tantas essas colocações. Então, é importante falar do arminianismo, sim, porque esses sites, né, esse como outros, são muito conhecidos, né? E as pessoas não têm critério para fazer uma análise, leitura, né, e fazer uma crítica. Infelizmente, as pessoas aceitam isso, saem engolindo tudo, né? O problema do evangelicalismo brasileiro é agir como uma esponja, né? Tudo que lança, suga, né? Se houver um modismo agora, suga. E quando fala de teologia, a mesma coisa. Não tem um critério. Não tem um critério assim, não, peraí, vamos ver que é verdade, vamos analisar. Não tem. É o que aparece e engole. E eu falo isso não só vendo pouco, mas até mesmo pastores fazem isso, né? Pastores de igreja fazem isso. Então você vê que é uma questão problemática. Então, cabe nós, né, que é arminiano, trabalhar com a sua teologia. De fato, o que é. Né? E, pela graça de Deus, Deus propôs essa oportunidade, nós escrevemos um guia, né? Para esclarecer, né? Para o maior número de pessoas possíveis que estejam acompanhando, né, o guia, para que possa entender o que é, de fato, o arminianismo. O que o arminianismo pensa, o que o arminianismo no seu pressuposto teológico, né? E, mediante isso, nós podemos dizer que o arminianismo segue Ciro Sola, sim, né? Porque livres pela graça, em nenhum momento enaltecemos o livre-arbítrio humano, né? Como, infelizmente, esse artigo ele fala. Né? Isso é um fake news. Né? O livre-arbítrio do arminiense é o livre-arbítrio libertário, que é o termo correto, até o termo filosófico, né? Porque isso é livre pela graça de Deus. Por isso o termo livre-arbítrio libertário, né? E não o livre-arbítrio em si popular, que todo mundo fala, conhece, enfim. É o livre-arbítrio libertário, que só é livre pela graça de Deus. Então, eu só lamento muito por essa informação continua aí nas redes sociais. Lamento que ainda tem pessoas que ficam repetindo essas informações erradas, mas cabe ao arminiano se posicionar, expandir, né, o que é arminianismo, que é uma teologia da graça de Deus, é uma teologia que compactua com a visão da graça de Deus, e a gente segue o Sola Gratia, né, que é um dos lemas da Reforma Protestante. Né? Então, quem lê Armínio, quem lê John Wesley, vai ver que o arminianismo é nada desses espantalhos que muitas vezes certos calvinistas ficam aí espalhados. Foi pegando gancho nessa crítica que eu trouxe, né, para o senhor analisar, que agora iremos entrar na parte 2, né, do seu, e aí a gente já está entrando quase no final dessa nossa conversa aqui sobre o seu artigo, o Arminianismo Autêntico. Por quê? Falando então, como o senhor bem esboçou até agora, de que o homem não tem liberdade espiritual a não ser pela ação da graça, né, que chamamos graça preveniente, e o senhor fala até na parte 2 do seu artigo, né, que o aspecto essencial da teologia arminiana é a graça preveniente. É sobre isso agora que eu queria que o senhor abordasse ao público. Claro, não iremos repetir tudo que está no artigo, porque o artigo já está escrito, mas a modo de acréscimo, né, de comentário. Por isso que eu estou trazendo umas perguntas um pouco mais específicas e o senhor elabora um pouco no artigo para não ficarmos somente na repetição. Mas aí o senhor fala aqui no primeiro parágrafo que o essencial da teologia arminiana é a graça preveniente, ou seja, toda a salvação é pela graça, né? A capacitação prévia, né, vem pela graça. E aqui o senhor fala da palavra preveniente. Né? A palavra preveniente vem de duas palavras latinas, prae, que significa antes, e venire, que significa vir, no sentido de algo prévio. E o senhor fala também que a graça preveniente é aquela que está no começo do ordem salutis, né? da ordem da salvação sistemática, ou seja, a forma que o arminianismo sistematiza a coisa. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, professor, tomando como referência esse primeiro parágrafo da parte 2
do seu artigo falando do arminianismo autêntico, acerca dessa iluminação da graça preveniente ao pecador, né? O senhor ainda fala aqui que a graça preveniente é um convencimento do Espírito que não obriga ninguém a se render, ou seja, o senhor fala que o modo de operação dessa graça preveniente, ela não é absoluta ou irresistível, né? Pelo que eu entendo aqui. Então, como é que o senhor pode nos especificar mais a questão dessa iluminação, nessa ordem da salvação, que já foi esboçado um pouco no período da desmistificação desses 5 pontos, mas falando dessa graça preveniente, dessa iluminação ao pecador, como é que se dá isso em Arminio e em John Wesley, professor? Muito bem. A graça de Deus está presente desde a criação do mundo. Tá? Na criação do mundo, a gente vê a obra da graça de Deus. Deus fez a natureza. Cada dia, Deus fazia algo organizado ali na criação. A criação do ser humano. Quando o ser humano desobedece a Deus, quando Deus vai procurar o ser humano, é a operação da graça de Deus. Quando a gente vê na vida de Noé, né, inclusive há um texto bíblico bem claro em Gênesis capítulo 6, né, que Deus achou graça em Noé, ali é a graça de Deus. A chamada de Abrão, que mais tarde o nome é mudado para Abraão, né, em Gênesis capítulo 12, também é uma manifestação da graça de Deus. José, quando se torna governador do Egito, enfim, tantas outras passagens bíblicas do Antigo Testamento, a gente já vê a manifestação da graça de Deus. E o Novo Testamento, Jesus é o ápice da manifestação da graça de Deus. E depois, o Novo Testamento, especificamente o apóstolo Paulo, ele sistematiza, né, essa doutrina tão maravilhosa chamada graça de Deus. Então, o arminianismo ele crê nisso, porque a questão da graça preveniente, no latim, graça preveniente significa que toma iniciativa. Essa palavra, por isso a palavra graça preveniente, que a graça de Deus toma iniciativa. Então, sempre nas narrativas bíblicas, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre é Deus que toma iniciativa, né? Não é o ser humano, né? Porque o ser humano está imóvel de pecado, tá escravizado. Então, é Deus que toma iniciativa. E aí, permita-me fazer uma ilustração, tá? E eu quero deixar bem claro, essa ilustração não é da minha autoria, tá? Essa ilustração foi um dos professores, amigo meu, pastor Moisés Martins, doutor também, um abraço para ele, que ele usou essa ilustração e eu achei perfeito para se encaixa acerca da graça preveniente. Essa ilustração funciona da seguinte forma. Em uma sala, né, existe 10 pessoas, é uma sala escura, 10 pessoas estão deitadas em suas camas. Estão lá, deitada, sala escura, apagada, e ela não pode fazer nada. Todavia, alguém abre a porta dessa sala e acende a luz. E essa luz iluminou o meio ambiente. E aí, aquelas 10 pessoas que estavam sentadas recebem aquela iluminação do ambiente e agora tem capacidade de enxergar a localidade. Além de enxergar, eles podem olhar, levantar da cama e olhar quem acendeu a luz, quem abriu a porta e quem acendeu a luz. E essa mesma pessoa que abriu a porta da sala, acendeu a luz, está indicando o caminho da saída. Ou seja, a graça de Deus, ele vai na vida do ser humano, ele ilumina o ambiente, ilumina aqueles que estão lá na escuridão. E essa mesma graça, né, que não força, mas trabalha mente e coração, como falei anteriormente, é o Espírito Santo, começa no homem, pecado e juízo, aí trabalha na mente e coração daquela pessoa, né, mediante a pregação do Evangelho, para que possa corresponder à graça de Deus, para que possa crer, ou seja, ele sair daquele estado pecaminoso, daquela situação, para que possa receber Cristo em sua vida e sair dessa situação. Porque a gente sabe que a salvação em Cristo Jesus, quando a pessoa recebe, né, ela está em outro patamar. Estou falando da doutrina justificação pela fé. A pessoa foi justificada. A pessoa agora não é mais pecador diante de Deus. Agora a pessoa é filho de Deus, né? Foi justificada, é filho de Deus, foi separado, foi adotado, enfim. Então, todas essas bênçãos são bíblicas. Então, a graça de Deus, ele trabalha na mente e coração, na vontade daquela pessoa, para que a pessoa possa persuadir a pessoa, para que a pessoa possa corresponder. Alguém pode falar o seguinte, então está colocando a capacidade humana mesmo o nível de Deus. Não, é a graça de Deus que capacita, né? É por isso que eu gosto de ter um manejo condicional, porque é Deus que opera em tudo. E até mesmo quando o ser humano rejeita a graça de Deus, é porque a graça de Deus é o capacitor para fazer isso. E não o ser humano em si fazendo isso. Então, não coloca o ser humano no mesmo nível de Deus. Não tem como, né? Porque o ser humano é limitado. Mas a Deus não, Deus é ser superior. Mas a graça de Deus, como Deus é soberano, né? Mas ele escolheu, né,
agir dessa forma, né? Ou seja, Deus é o maior exemplo de um ser que tem um livre-arbítrio. Deus escolheu dessa forma, que Deus poderia muito bem nos tratar como um robô. Mas Deus escolheu, mediante a sua graça, capacitar o ser humano a dizer sim ou não à oferta de Jesus. Por quê? Porque Deus também é justo. Deus não vai querer pessoa que receba Cristo de uma forma, sem ser arbitrária, de uma forma determinada, ou de uma forma obrigatória, né? E aqueles outros se condenarão ao inferno, na condenação eterna, melhor dizendo, só porque Deus determinou. É uma forma injusta, né? Isso não tem a ver com o caráter de Deus. Então, a graça de Deus, ela toma iniciativa, trabalha no coração das pessoas. E como falei, na visão de Jacó Armini, baseado no texto romano, né? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a graça de Deus se manifesta quando a palavra de Deus está sendo esboçada. Essa é a visão de Jacó Armini e dos remonstrantes. Já John Wesley, como falei, baseado no texto no primeiro capítulo de João, quando fala, né, que a luz veio a todos os homens, né, e também Tito, capítulo 2, versículo 11, quando fala que a graça de Deus há se manifestar a todos os homens. Então, na visão de Wesley, né, o homem do seu nascimento, a graça de Deus, a graça previdente, já se manifesta na vida do ser humano, porque Deus deseja salvar aquele ser humano. É claro que na visão de Wesley é um pouco mais extenso, porque a graça de Deus já se manifesta, porque Deus quer salvar o ser humano. E quando há a pregação do evangelho, aí seria a graça convencedora. O Wesley chamava assim. E quando a pessoa recebe Cristo, né, a mesma graça de Deus vai trabalhar na vida dele, ele chama de graça santificadora. Na visão de Wesley, né, para ele, apesar dessas nomenclaturas, a graça de Deus é uma coisa só. Inclusive, Wesley, ele não pensa na visão da graça comum, né, que é um pensamento dos arminianos clássicos e dos calvinistas. Né? Os calvinistas, né, eles pensam na graça comum, porque eles acham o seguinte: a graça comum vem para todos, mas a salvação é seletiva, na visão calvinista. No arminianismo, a graça de Deus é para toda a salvação, mas a graça comum também é para todos. Né? O Wesley não pensa dessa forma. John Wesley pensa que a graça de Deus é uma coisa só. Então, se tem algo, um benefício natural, é a graça de Deus. Da mesma forma, é a mesma graça que deseja salvar o ser humano. Essa também é uma pequena diferença entre Armínio e Wesley. Mas a graça preferente é isso. Toma iniciativa, trabalha a mente e o coração da pessoa para que a pessoa possa corresponder à graça de Deus. Né? Ou seja, Deus deseja e é o maior interessado que o ser humano venha se arrepender. Para Armínio, a pregação, quando há a pregação. Para Wesley, desde já, no nascimento do ser humano, a graça de Deus se manifesta na vida do ser humano, porque Deus deseja assim salvar. E aí, na visão de Wesley, Deus proporciona oportunidade àquela pessoa, né, para ser alcançado pela a graça de Deus. Enquanto a visão de Armínio, a graça de Deus só se manifesta mediante a pregação. E com isso, né, para mim só fechar esse ponto, né, essa ênfase à graça de Deus, né, como falei, e não tenho nenhuma dificuldade em repetir, sola gratia, ou seja, uma atração da reforma protestante, né, que não é pelas obras, né, o arminianismo não ensina obras, né, não ensina obras antropológicas, não é isso, o arminianismo não ensina uma antropologia otimista, isso também é um mito, tá? O arminianismo crê que a visão antropológica, né, uma visão que a humanidade decaída ao pecado, né, é carente da graça de Deus. John Wesley era otimista, sim, mas otimista do quê? Da graça de Deus. Então, mediante a graça de Deus, olha o que eu estou falando, mediante a graça de Deus, podemos ser otimistas, pela graça de Deus, e não de uma forma antropológica, o ser humano é um ser perdido, e a carência da graça de Deus. Então, podemos ser otimistas pela graça de Deus, e não otimistas pelo ser humano, porque o ser humano é pecador, falho, limitado, e não vai fazer nada para agradar a Deus. Então, é mediante a graça de Deus que o ser humano ele é salvo, transformado e desenvolvido para a glória de Deus. Mediante a graça de Deus, por isso o termo graça preveniente, a graça que toma iniciativa. Verdade, professor, que só para a modo, que eu sei que algum opositor pode ouvir aqui, e foi o que Arminio falou, que neste estado caído, o livre-arbítrio do homem para o que é bom, né, aquilo que é bom sobrenaturalmente, não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido, enfraquecido, mas também está aprisionado, destruído e perdido. Veja que a antropologia, na perspectiva arminiana, ela não é otimista, né? E ele ainda continua. E seus poderes não estão somente debilitados e são inúteis, mas está totalmente privado de poder, exceto por aqueles poderes dados pela graça divina. Em outro lugar também Armínio fala que não é otimista acerca da antropologia. Por quê? Porque ele fala assim:
Com respeito à colaboração de Deus com as segundas causas, entendendo que Deus é a causa primeira de todo movimento e o homem é a segunda causa que recebe de Deus para se mover, né? Armínio diz assim: para realizar algum ato ou produzir alguma obra, há dois aspectos. O auxílio geral divino, que seria para que as segundas causas, ou neste caso aqui específico, as criaturas realizem algum tipo de obra natural, né? O auxílio geral, e o auxílio especial da sua graça, para aqueles bens sobrenaturais. E ele continua: é exatamente certo que nada de bom pode ser realizado por qualquer criatura racional sem esse auxílio especial da sua graça. Então veja que aqui Armínio mais uma vez mostra, né? Aqui está no volume 3 das obras de Armínio, exame do tratado de William Perkins a respeito da ordem e do modo da predestinação. Armínio deixa claramente explícito, né, nessas duas passagens aqui, de que o seu conceito de antropologia, no sentido da sua perspectiva teológica, não é positiva, mas completamente negativa, a não ser que Deus não seja o auxílio, tanto geral, no sentido do movimento humano, né, no sentido natural, ou tanto especial, auxílio especial da graça, para fazer alguma coisa que seja realmente boa. Né? Ou seja, em ambas as situações, Armínio explora a necessidade humana que está totalmente depravada e a necessidade da graça de Deus, como o nosso professor aqui, o Edildson Pontes, fala em seu artigo e deixa bem claro, né? Abre aspas. A teologia arminiana não tem nada de semi-pelagianismo ou pelagianismo. Para Jacó Armínio, a graça de Deus é uma afeição gratuita em direção ao pecador miserável. O arminianismo nunca ensinou que a justiça é por intermédio do desempenho ou boas obras, e sempre aderiu entusiasticamente à salvação, que é recebida através do arrependimento de pecados diante de Deus e da fé em Jesus Cristo. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, o homem é justificado pela graça mediante a fé. Jacó Armínio destacou que o homem é incapaz de tomar iniciativa sem o auxílio da graça. Isso está na segunda parte do artigo no Guia-me do professor Edildson Fontes, na parte 2. Ou seja, aqui a gente vê uma coerência com o que o senhor está dizendo com os escritos de Armínio, e então vemos que aquele artigo do monergismo parece que o Duane Edward Spencer falhou, né, professor? Falhou mesmo, né? Permita-me até ser um pouco irônico aqui, né? Mas pisou na casca de banana feio, né? Porque faz esse espantalho aí acerca do arminianismo, mas enfim, né? São coisas que acontecem. Armínio. A gente perde, né? Pois é, o a gente Sproul, perde, né, professor? Pois é. C.S. Sproul, no seu livro Somente pela Graça, se não me fala a memória, publicado aqui no Brasil, né? Ele diz que Armínio, olha só, hein? Eu estou falando de um calvinista tradicional, que ele não é um presbiteriano. Sproul fala que Armínio é mais pessimista que Lutero e Calvino. Sabe por que ele fala isso? Porque Lutero, que também, né, assim como Calvino, né, compactua essa visão da depravação total, eles falam que o ser humano ainda, no seu entendimento natural, está falando na parte racional, né, o ser humano pode compreender acerca de Deus, né, acerca da natureza, coisa assim. Né? Ou seja, temos que lembrar também que tanto Lutero e Calvino são frutos da escolástica, né? Porque a Idade Média, o que domina aí é o pensamento escolástico. Então, é claro que Lutero, mesmo que rompeu com a teologia, com o pensamento, com a Igreja Católica em si, porque o seu pensamento não foi totalmente rompido, especificamente Lutero, mas ele tinha uma visão escolástica, assim também como Calvino também. Né? Então, Armínio também, ele tem a forma de Armínio, ali na sua obra de Armínio, de falar coisa assim, é uma influência escolástica. Uma coisa também que as pessoas não entendem. Eu só acho que quando ele está falando algo, ele está afirmando, não, o pensamento escolástico é um pensamento bem diferente de um pensamento moderno. Tá? Uma coisa também que as pessoas esquecem esse detalhe. Então, mas tanto Lutero e Armínio fala a questão do ser humano, seu entendimento natural pode entender de Deus. Em nenhum momento a gente vê esse Armínio falar isso. Em nenhum momento a gente encontra Armínio falar
nessa questão do ser humano pode entender dentro na questão natural. Ele só fala a questão do seu livre-arbítrio natural apenas das escolhas naturais, não das escolhas espirituais. Né? Então, afirma que Armínio é muito mais pessimista. O Armínio, ele, em um momento, realmente elogia a parte antropológica, assim também como John Wesley. E quando eu falo essa expressão, né, como eu falei, né, é uma expressão que eu usei para o elogiosa, tá? Que ser otimista pela graça, inclusive o Wesley dessa visão, é que mediante a graça de Deus é que a gente pode ver a ação do Espírito Santo e ver algo de bom. Olha, ver a ação da graça de Deus. Por isso que essa visão otimista, né? Tanto é que John Wesley, né, nessa visão otimista, ele tem uma visão escatológica, né? Seria o pós-tribulacionismo. Eu, particularmente, não compactuo com essa visão escatológica, mas eu acho interessante essa expressão otimista pela graça, que é realmente sobre a graça de Deus que a gente tem que chegar às coisas, e não por uma ótica humana antropológica, porque é depravado, é sem Deus, problemático, então não tem condição isso, né? Mas Arminio, ele é muito pessimista em todos os aspectos. Você vê que a expressão de Arminio, né, que a graça de Deus ele opera no começo, no meio e no fim, né? Eu estou parafraseando porque é um texto grande, né? Mas por quê? É a graça de Deus toma iniciativa, é a graça de Deus trabalhar mente no coração da pessoa e a graça de Deus continua até o fim. Então, Arminio, ele pensa o seguinte, que o ser humano recebe Cristo por mediante a graça de Deus. No momento presente, é a graça de Deus que está na sua vida. E no fim da vida, é a graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela sempre vai trabalhar nesse ser humano. Porque o ser humano é um ser depravado. A antropologia dele é uma antropologia pessimista. Então, não tem como dizer que é uma antropologia otimista. Não, só mediante a graça de Deus. Arminio, ele é extremamente pessimista. Porque só pela graça de Deus ele pode realmente ser salvo, transformado. Então, por isso que a depravação total está de igualdade, tanto luterano como calvinista. Então, quem disse que é sempre pelagianismo é uma desonestidade e nunca deu lado de Arminio nem de John Wesley. Arminio também diz em outro lugar, professor, que os meios que pertencem à execução da predestinação são o próprio Cristo, um chamado eficaz à fé em Cristo, na qual a justificação tem a sua origem, e o dom de perseverar até o final, né? Ou seja, temos aqui três pilares que produzem a fé verdadeira e mantêm um indivíduo. Não há predestinação fora de Jesus Cristo, não existe predestinação sem a fé por e em Cristo, portanto, não há predestinação sem um dom dessa perseverança final em Cristo, porque a segurança está em Cristo. Então, veja que não tem nada de livre-arbítrio, não tem nada de liberdade. Às vezes, professor, eu fico pensando que parece que esse povo sofre de algum problema, né? Porque não é possível que tentem distorcer tão grandemente assim as falas do Dr. Arminio ou até do próprio John Wesley. Fora que também os próprios estudiosos do calvinismo reconhecem, como bem o senhor falou aí, e eu não sabia, que o Sproul também fala sobre essa perspectiva negativa antropológica, né, no sistema teológico de Arminio. Professor, muito obrigado por essa conversa. Já estamos aqui indo para 11 horas, porque, como eu falei para vocês, nós tivemos um problema com o primeiro aplicativo. O professor Edildson Fontes ele foi muito generoso com a gente, se dispôs até para ser o causador da live, o gerador da live, mas aí ficamos preocupados com a memória interna, o peso do vídeo, então tivemos que migrar aqui pelo Telegram. E eu já quero agradecer, professor, toda a sua disposição para conosco, todos os seus ensinamentos, os artigos que estão aí à disposição. E como o senhor nos recebeu tão bem, sempre recebe o Instituto Arminiano Brasil tão bem, professor. Eu que agradeço por essa oportunidade, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade que nos concedeu, para esse bate-papo, né? O arminianismo merece ser mais difundido, né? Mesmo que hoje nós temos obras publicadas, né? Publicadas por brasileiros, até mesmo lançadas por estrangeiros, mas vejo que ainda há um trabalho pela frente, né, para a expansão do arminianismo, né? Então, para um prazer aqui em participar desse bate-papo, espero ter tirado algumas dúvidas, né, meus amados queridos amigos, irmãos que têm dúvidas sobre o arminianismo, até mesmo nossos irmãos calvinistas que ouviram, né, assistir esse bate-papo, né, entenda que ninguém está aqui depreciando, né, porque os calvinistas são nossos irmãos de Cristo, sim, mas, infelizmente, lamento muito por essas espantalhos, né, que fazem conosco o arminianismo. Também não sou ingênuo, nem
negar a realidade também, que certos arminianos também ficam aí tumultuando o meio calvinista, não estou aqui, não sou ingênuo, sei que existe aí, e infelizmente não compartilho com isso, tá? Eu penso que nós podemos ter nossas divergências, mas viver em harmonia, em fé em Cristo Jesus, porque nós adoramos o mesmo Deus Trino, nós cremos na mesma Bíblia e nós estamos destinados no mesmo céu. As diferenças existem e o arminianismo tem que expor-se a sua opinião, melhor, a sua opinião não, deixa eu aperfeiçoar a minha colocação, esboçar a sua teologia, tá? O seu o pressuposto hermenêutico, porque pensa dessa forma, porque interpreta qual é o fundamento, enfim. O arminianismo tem que expandir, assim como os calvinistas também já fazem isso, né? Então, tem que haver esse espaço. Então, me sinto honrado em participar desse bate-papo, trazer essa pequena contribuição ao nosso território brasileiro. Espero que todos sejam abençoados, edificados, né? Utilizando, mais uma vez, parafraseando Arminio, né, cara? A fusão da teologia de abençoar o ser humano. Até nessa expressão, né, infelizmente, fizeram espantalho. Né? Infelizmente, um certo grande líder calvinista, inclusive aqui do Rio de Janeiro, mas bem conhecido no nível nacional, falando que quando Arminio fala isso, que a finalidade da teologia abençoar o humano, abençoar o ser humano, tinha uma visão neopentecostal, forçar muita barra, né? Misericórdia, forçar muita barra. Quer dizer, Arminio, no contexto do século passado, muito passado, pós-reforma, tem uma visão neopentecostal. Gente, essa é forçar muita barra, né? E aí enaltecer calvinismo. Tá? A teologia calvinista enaltece a glória de Deus. Amados, mas a função da teologia é abençoar o ser humano, porque a partir do momento que você prega e ensina, meu irmão, quem está sendo edificado é o corpo de Cristo. Então, isso não é abençoado. Então, até nisso as pessoas podem espantar. Então, a finalidade nossa de falar de teologia é abençoar você, ouvir, no entendimento, no aprofundamento, para você ter uma raiz muito mais profunda, porque o nosso evangelismo brasileiro tem sofrido muitos problemas por uma falta de uma identidade. Então, esse trabalho aqui de formiguinha é uma forma de trazer uma instrução, né, para que você tenha uma identidade mais sadia, mais sólida, né, daquilo que você acredita, daquilo que você professa, daquilo que você está inserido. Né? Então, a nossa proposta é essa. Então, mais uma vez, obrigado, nosso amado irmão, amigo Guilherme, pelo convite, em participar. Espero voltar em outras ocasiões. E a vocês todos que ficaram até o final assistindo esse bate-papo. Que Deus abençoe todos em Cristo Jesus. Um forte abraço. Quem quiser nos achar, nos acompanhar nas redes sociais, @Edilson Fontes no Instagram ou Facebook Edilson Fontes. Mas fica mais no Instagram, né, que eu uso mais no Instagram, embora as minhas postagens do Instagram vai direto para o Facebook, mas adicionando o Instagram está de bom tamanho. Um forte abraço a todos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Professor, só para não perder o costume, e aí a gente precisa fazer isso, para que as pessoas conheçam o seu trabalho literário também, dê aí algumas dicas para quem quiser se aprofundar no arminianismo de alguma obra sua. Olha, como falei do início, algumas obras minhas, né, não estão, assim, foi publicada para a Reflexão, mas como meu contrato acabou, né, então você não vai encontrar na editora Reflexão, mas duas obras minhas, da minha autoria, você pode encontrar na Amazon. A primeira obra foi o Quando a Nova Teologia Arminiana, né? Esta obra é uma obra introdutória acerca do arminianismo. Tanto é que esse livro ele é fruto de um curso à distância, que no ano de 2016 até 2017 nós estávamos lecionando esse curso à distância, né? E Deus, assim, a própria Deus, uma oportunidade de lançar esta obra como fruto de um curso, né? Meu segundo livro, que é um livro que mais saiu, né? O Reforma do Pentecostalismo, a conexão ciclos da teologia pentecostal. Essa obra está indisponível, tá? Na Amazon, assim, está indisponível. Essa obra eu pretendo relançar também esta obra também, mas estou vendo qual editora que possa nos proporcionar uma oportunidade de nós relançar a segunda edição. E a terceira obra, você pode encontrar na Amazon, assim, inclusive essa obra, eu fiz uma live, né, com o Guilherme, né? A Sotologia na relação entre o arminianismo e o pentecostalismo. Essa obra também você pode encontrar na Amazon, tá? Em algumas lojas virtuais evangélicas você pode encontrar também. Então, essas três obras que são de minha autoria. Outras obras que eu participei como autor, né? Você pode encontrar aí, procurando aí nas próprias editoras também, né? Mas minha autoria sobre arminianismo tem essa, a primeira e a terceira. E eu digo também, né, as obras de Armínio, você pode adquirir pela editora CPAD, né? E algumas obras arminianas que você pode encontrar na editora Reflexão. Tá? Algumas obras estão lá, algumas não estão mais circulando, mas de repente você pode encontrar em outras livrarias, tá? Mas principalmente obra de Armínio
e, e algumas obras, né? Obras do Jamie Emerson, Armínia Pura e Simples, e algumas obras do Reverendo Vinícius Couto, para reflexão, você pode encontrar, como também Zwingli, do Dr. Iban, você pode encontrar de reflexão e ali você compreender mais acerca do arminianismo. E se você quer primeiro, né, uma forma mais fácil e simples, portal Guia-me, né, que eu falei, eu escrevi vários artigos acerca do arminianismo, além da primeira parte e segunda parte do arminianismo autêntico, que foi a base do nosso bate-papo aqui. Tem outros artigos acerca do arminianismo no Guia-me que eu escrevi, você pode ir lá e se aprofundar ali, até mesmo se no momento financeiramente não tem como adquirir. Então, valendo, né, esses artigos, e quando tiver condição, comprar as obras, mais fortalecer o pensamento arminiano. Delongas, professor, muito obrigado. Tenha uma boa noite.